Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado a Smart pelo convite. Eu uso o Smart Align já tem um bom tempo, já, se eu não me engano, aí, acho que uns 3 ou 4 anos, né, Fabinho? Por aí. Isso aí. E eu confesso para vocês que eu comecei no alinhador usando o Smart, né? Eu sempre fui um cara, a nossa filosofia de tratamento é uma filosofia de muito resultado, né? Então a gente sempre foi muito focado em resultados e confesso para vocês que o alinhador nunca havia despertado até então o meu interesse forte, assim, né? Porque acho que pelo tradicionalismo e tá até voltado um pouquinho para essa questão dos resultados, a gente sabia que era uma técnica muito limitada, né? Então eu queria muito compreendê-la primeiro para usar, né? E ouvir principalmente alguém que pode até ter um viés comercial, mas que tinha muita responsabilidade e muito foco em relação a isso, né? Esse cara foi o Fábio na minha vida profissional em termos de alinhador, ele que abriu minha cabeça para isso. E para tantas outras coisas, tá, Guilherme? Muitas. Hoje nós vamos falar do Smart Align, mas eu sou um bom mentor para você. Exatamente. E aí, então, cara, foi uma coisa muito legal, porque eu acho que, primeiro, eu estava muito disposto a aprender, né? E segundo, que eu pude usar e abusar dessa relação que eu tenho muito forte com o Fabinho, para mim aprender de fato, né? O que o alinhador poderia me trazer em termos de conforto clínico. Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu acho que a gente precisa usar uma técnica ou usar algum aparelho que te traga confiança em termos de resultado, né? Que você consiga compreender as limitações, compreender tudo isso para que quando você use, né, você consiga de fato entregar o que o seu paciente está procurando, né? Acho que o clínico vive disso. Não adianta a gente querer entrar no mundo aí com alinhadores e fazer casos muito difíceis, né? Mesmo depois dessa curva de aprendizado, eu ainda sou muito dessa linha de, cara, vai complicar demais, vai ter muito refinamento. Eu prefiro já partir para o fixo. Eu acho que o alinhador, se eu tiver refinamento, eu já fico chateado, sabe? Então, eu sou um cara muito direto ao ponto com o alinhador. Eu acho que eu uso hoje o alinhador na minha prática clínica para casos rápidos, simples e desde que eu saiba que os movimentos aconteçam, né? Hoje a gente vai focar bastante nisso, né? Em compreender alguns movimentos, né, Fabinho? E principalmente compreender o que essas tecnologias novas relacionadas ao software, tudo podem trazer para a gente em termos de menos limitação, vamos dizer, relacionada à técnica. Então, Fabinho, quer dar a introdução aí? Oi? Você tá comandando aí, né? Beleza. Tá. Então, gente, eu acho que toda a experiência, né? E eu acho que isso é muito legal da Smart, a preocupação que a empresa tem, não de vender um produto, né? Mas que, de fato, o ortodontista tem uma experiência bacana com a empresa. E essa experiência ela começa desde quando você envia o caso. Né? Quando o ortodontista ele envia o caso, como que ele deve enviar esse caso? Para que realmente essa comunicação seja mais facilitada. Às vezes a gente se sente muito chato, entre aspas, quando a gente fala assim, faltou a documentação tal, faltou a fotografia tal, o escaneamento está ruim. Muitas das vezes a gente precisa gastar uma energia que, se a gente tivesse um pouco mais de cuidado nessa relação, esse gasto de energia ele seria bem menor. Então, eu acredito muito que a boa experiência do cliente começa quando ele envia o caso para a empresa, quando esse envio, ele de fato, envia a documentação toda, a documentação correta, tudo direitinho. Então, como que eu gostaria de receber um caso clínico, né? Gui, eu acho que é muito importante a minha opinião. Como eu estou ali no bastidor, que sou eu que, na verdade, eu faço parte de um grupo de inúmeros outros ortodontistas qualificados para desenvolver o planejamento virtual da empresa, mas como que a gente gosta de receber um caso assim, quando a gente vai planejar esse caso virtualmente? Esse caso ele tem que estar planejado de maneira muito objetiva, né? Tem que estar com a documentação completa, com qualidade, porque aí sim eu vou conseguir fazer
um bom planejamento virtual. Então, tudo começa da documentação tá toda certinha, não só em número, né, na quantidade de fotos certinha, na qualidade dessas fotos e, principalmente, eu acho que você vai falar um pouco na qualidade do escaneamento intraoral. Então, a comunicação começa daqui. Pode passar, Guizão. A gente precisa entender, eu acho às vezes até um pouco assim, intrigante, né? As pessoas às vezes acham que a empresa ela vai resolver o teu problema. Ó, eu tenho um problema, né? Que é o paciente. O paciente chegou com uma má oclusão. Bom, tem esse problema aqui, eu vou mandar para a Smart e a Smart vai resolver o problema. Muitas pessoas acham isso, certo? Que vou transferir o problema para a empresa vai me mandar a solução e aí eu, pronto, acabou para mim, eu só fico ali de intermediário e vou receber meu dinheiro e achar que eu vou achar que as coisas vão se resolver da melhor maneira possível. Isso não acontece, tá? Então, a documentação, quando a gente pede a documentação, a gente tem uma parte lá que é diagnóstico e metas terapêuticas, né, na ficha de preenchimento. Então, é muito importante o ortodontista realmente reconhecer todos os problemas que o paciente apresenta, certo? Que a partir disso ele vai conseguir remeter às metas terapêuticas condizentes com o problema que o paciente tem. E isso não muda, né? Até então, não estou falando nenhuma novidade. Diagnóstico e intenção de tratamento não muda da ortodontia fixa para a ortodontia feita com os alinhadores ortodônticos. Então, mas eu trabalho com alinhador, é uma técnica diferente. Tá. A maneira como que você vai movimentar o dente é diferente. Só que o diagnóstico e a sua intenção de tratamento, o que eu falo de intenção de tratamento aqui, que está colocado como metas terapêuticas? Do tipo, eu tenho um apinhamento, como que eu vou resolver esse apinhamento? Eu vou protruir eu posso protruir? Não, eu não posso protruir? Não, eu tenho que retrair ainda assim? Eu posso expandir? Então, tudo isso precisa ser bem definido e colocado na ficha de solicitação do Smart Align, porque senão muitos colegas colocam assim, objetivo do tratamento, alinhar e nivelar os dentes. Alinhar e nivelar é muito vago. Mas como que eu vou alinhar? Como? Eu posso protruir? Eu posso expandir? Enfim, eu preciso de mais informações, tá? Então, tudo começa daqui, tá? Fazendo um bom diagnóstico, a gente não vai quebrar essa cadeia hierárquica, né? Importância dos fatores que a gente precisa seguir no tratamento ortodôntico, que é o diagnóstico e metas terapêuticas. Feito isso, como eu já adiantei, pode passar, Guizão? Eu já adiantei, o plano de tratamento, sim, vai ser diferente, né? O que antes você pensava, poxa, com bract, fio, eu não consigo hoje pensar na mesma biomecânica com os alinhadores ortodônticos. E aí é o grande X da questão. Isso é um ponto determinante para a gente entender se vale a pena o caso ser tratado com os alinhadores ou se vale a pena trabalhar com ortodontia convencional. Porque, às vezes, o ortodontista ele pensa assim, mas esse caso é simples. O que é simples para a ortodontia fixa não necessariamente é simples para a ortodontia feita com os alinhadores, né? Então, às vezes é algo muito desafiador, por mais que você veja ali que a maloclusão não é tão grave, mas não é a magnitude do movimento, às vezes, que determina se o caso é simples ou grave, mas sim o tipo de movimento que eu preciso fazer. Então, por exemplo, quando eu penso assim, eu preciso fazer uma extrusão de 1 milímetro. Pô, 1 milímetro na ortodontia fixa é muito simples, eu sei como fazer. Já numa colagem seletiva, colocando o acessório um pouquinho mais para cervical, fazendo uma simples dobra, eu consigo esse movimento com bastante eficiência. Com os alinhadores, esse movimento, que seja de 1 milímetro, o movimento de extrusão é extremamente desafiador. Muitas das vezes eu tenho que entrar com recurso auxiliar, botões, elásticos, para realmente fazer com que o movimento aconteça. Então, a biomecânica ela é completamente diferente. E, lógico, muitos ortodontistas que estão começando a trabalhar com os alinhadores
ainda não tem essa compreensão da diferença da biomecânica da ortodontia fixa, que ela é muito para puxar o dente, né? Ela é boa para puxar, para tracionar o dente. Já a biomecânica nos alinhadores, ela empurra o dente. Ela é péssima para puxar o dente. Então, essa diferença conceitual na biomecânica é muito importante que o ortodontista saiba. Não adianta, gente, eu vou trabalhar com alinhador. Eu preciso saber trabalhar com alinhador? Precisa. Não é a empresa que vai ter que saber, não é a empresa que é responsável pelo sucesso do teu caso. Quem é responsável é o ortodontista, porque é ele quem vai gerenciar esse tratamento. É ele quem vai aprovar o plano de tratamento. Então, ele precisa entender, quando é enviado, a empresa vai lá e manda por e-mail o plano de tratamento, o ortodontista ele precisa saber interpretar o que foi enviado para ele e saber, poxa, será que esse plano de tratamento está condizente com o que eu quero? Será que esses attachments estão condizentes com a quantidade de movimento que eu estou vendo aqui na tabela de movimentação que aconteceu com cada dente? Então, eu preciso saber interpretar. E esse é o conselho que eu dou, né, Gui? A gente se esforça cada vez mais. Hoje você já não tem essas dúvidas, porque a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa junto e de eu te sinalizar, Guizão. A gente já justifica isso, né? Na ficha, quando a gente manda o caso, a gente justifica por que a gente está por que a gente usou um determinado número de alinhadores e por que a gente usou um determinado número de attachment ou até mesmo tipo de attachment. Mas é importante que o ortodontista saiba realmente interpretar isso para que realmente as coisas fiquem mais claras nesse início. Beleza, Guizão? Enfim, né, Fabinho, acho que eu sempre falo, se você está procurando a solução dos seus problemas em um produto, né, o problema não é o produto, o problema é você. Né? Eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que o alinhador é só mais um produto. Né? O alinhador é uma terapia, uma mecânica nova para a gente se adaptar, para a gente entender, mas ele vai fazer o que todos os outros aparelhos fazem. Eles mexem dente, né? Eles movem dente. Então, eu acho que, na verdade, né, Fabinho, eu acho que a pergunta certa não é como mover o dente, mas por que mover o dente, né? Se você chegar nesse ponto, o como depois ele fica muito mais tranquilo, ele fica muito mais palpável para você saber o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que isso é uma pergunta muito importante, né? E quando você me fez esse convite, eu falei, Fabinho, vou mostrar meus casos, 2 casos aqui que eu tenho que são super legais, acho que de alinhador, de uma maneira que eu penso muito no alinhador, acho que nós pensamos dessa maneira, né? E entender que de fato é o que você falou, alguns movimentos para ortodontia fixa eles são extremamente simples, mas que para ortodontia com alinhadores eles são muito complicados de fazer, né? A nossa previsibilidade de resultado ela baixa muito, né? E aí entra o refinamento, entra as coisas que eu não gosto de fazer nos meus casos. Então, essa paciente procurou a gente na nossa clínica em São Paulo. A gente foi a 3ª ou 4ª paciente do ano passado que fez isso. Ela foi buscar a gente para o projeto noivo, né? Ela falou: olha, eu tenho 6 a 7 meses, meu casamento está marcado. Eu preciso alinhar meus dentes. Eu quero melhorar muito meu sorriso gengival, né? Nessa documentação aqui, né, uma paciente padrão 1, a gente percebe, então, que talvez com esse tipo de sorriso baixo, né, ela está com um sorriso aí não forçado, ela não mostrava muito gengiva, né? Aqui, a maloclusão que ela tinha algumas coisinhas importantes em relação aos dentes, né? Para serem destacadas, deixa eu só botar a canetinha aqui, o contador. Então, uma diferença de altura aqui entre o 12 e o 22 que incomodava ela, né? Um giro nos caninos superiores também que incomodava um pouco ela, mas o problema maior era no apinhamento, né? O apinhamento inferior dela contava com alguns problemas um pouco piores do que o arco superior. O arco superior existia um girozinho aqui no lateral, então um giro no canino, né? E no inferior um apinhamento importante na região anterior com o dente 43, né? Com uma inclinação fortemente lingual e um giro da mesial aqui para a lingual um pouco maior do que a distal, né? Então, eu uso muito alinhador caseiro no meu consultório, faço muito ele, muito mesmo.
e normalmente nesse momento da consulta que eu pontuo se eu vou conseguir chegar em algum lugar com o alinhador caseiro, né? E nesse caso, em virtude desse dente aqui, eu já descartei. Falei, não dá, né? É um movimento grande, um pouco mais complexo. Eu também queria fazer um movimento grande de expansão e protusão no arco inferior para dissolver mais esse apinhamento, porque ela tinha, de fato, esse canino muito lingualizado, e isso era visível no frontal, né? Então, aqui os apinhamentos, então, né, os problemas que a gente tinha, reforçando o problema maior no arco inferior, no canino inferior aqui, que esse dente com certeza vai ser o nosso desafio nesse tratamento, né? Uma outra coisa muito importante de destacar, e o Fábio sempre chama atenção para isso, quando eu vou mandar um caso lá, são os laterais superiores, né? Lembrem-se que o que faz o dente andar no alinhador, né, é o atrito, né, Fabinho? É a superfície de contato que o alinhador tem com o dente. Então, os laterais são dentes, os laterais e os incisivos inferiores, de maneira geral, eles são dentes complicados. Eles são muito pequenos, né? Então, você tem vamos dizer assim, um tracking pequeno para movimentar esse dente. Então, precisa sempre ficar muito atento à quantidade de apinhamento, pedir sobrecorreção, né, no planejamento para que você consiga chegar no resultado que você deseja. Então, o primeiro passo nessa paciente foi para ela fazer a cirurgia, né? Ela tinha uma desproporção entre largura e altura do sorriso. Aqui o sorriso dela forçado, você consegue ver que ela mostra bastante gengiva, né? Então, a gente tem a sorte de ser bem amparado periodonticamente falando lá em São Paulo. Foi o Dr. Glécio que operou ela, né? Ela fez uma cirurgia, então, de aumento de coroa, né? Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês verem. Os modelos, né, Fabinho? Chamando a atenção para alguns pontos no modelo que são muito importantes. E vocês precisam sempre se atentar a isso, até às vezes para não perder tempo de mandar o modelo lá para a Smart, né, e depois esse modelo voltar para que tá de maneira indevida, ele não está com a qualidade que precisa. Então, primeiro ponto, né, ele precisa ter pelo menos um pouco de camada aqui de gengiva no scanner, né, no STL, para que a Smart consiga fazer, né, a separação desses dentes da gengiva, tudo certinho, para que tenha uma qualidade legal depois, o modelo final também, para você mostrar para o seu paciente tudo isso. Outra coisa importante, né, é escanear até o segundo molar, no mínimo, né, e prestar bastante atenção na distal do segundo molar, que é uma região muito difícil de ser escaneada quando o paciente abre a boca, porque a musculatura ali atrapalha a pistola do scanner entrar. Mas eu acho que a coisa que eu mais chamo a atenção de vocês é sobre diastemas, né? Quando o paciente tem diastemas, se o técnico que está escaneando não secar a saliva no diastema, isso vai ficar preenchido no digital. E aí, depois, na hora de fazer o alinhador, isso gera problemas, porque não vai ter uma leitura fidedigna de fato da arcada do nosso paciente, né? Prestar atenção nas relações oclusais também aqui, né? Nos dentes, né? Nos detalhes anatômicos, se foram todos escaneados, porque se tiver saliva, por exemplo, em cima de um molar, onde o pré-molar ele vai sair com a superfície lisa, tá? Então, o escaneamento ele precisa ser extremamente bem feito, porque é isso que vai, né, definir a qualidade do tratamento e a adaptação, principalmente, dos alinhadores. Então, aqui a gente encaminhou a paciente para essa estética gengival primeiro. Ela fez uma microcirurgia periodontal, com readequação de altura também do osso, né? Nós aguardamos aí um período, se eu não me engano, de 70, 80 dias aí, esperando cicatrizar para a gente poder fazer a movimentação mais tranquilo. Aqui foi na remoção dos pontos, a gente esperou mais um pouco ainda para começar essa movimentação. E aí foi um dos primeiros erros, né, que eu tive, que foi mandar o modelo para a Smart, né, antes dela fazer a cirurgia. Deu para fazer a movimentação? Deu, mas eu perdi tracking, porque eu perdi superfície dental, né, eu perdi superfície dentária para esse alinhador. A forma dos dentes não mudaram, o alinhador adaptou, mas eu poderia ter feito o scanner depois, né? E mandado o escaneamento pós a cirurgia, porque aí eu ia ganhar mais superfície dental e com certeza o meu movimento ia ser mais facilmente obtido, vamos dizer assim, né? Aqui, o planejamento digital, né? A gente optou por fazer uma protusão do arco inferior em virtude de uma leve estromordilha que ela tinha, né? Corrigindo o giro aí do lateral superior e principalmente embaixo, fazendo uma protusão e uma intrusão de todo o arco a partir de canino ali, né? Então, um caso relativamente simples, né? Aqui, então, reforçando o giro do lateral, o giro do canino também,
E aqui, então, a vestibularização do canino e dos incisivos, usando mais ou menos a posição aqui do 31 como referência para movimentar os outros dentes, né? Isso eu gosto muito de fazer sempre. Usar um dente de referência, eu acho que ajuda muito o planner, né, Fabinho? Quando vai fazer o planejamento, você escolher um dente que está mais bem posicionado para que você dissolva esse apinhamento, por exemplo, isso ajuda muito o planejador a ter uma referência para fazer a movimentação dentária, né? Então, uma coisa que sempre surge, acho que todo planejador escuta, né? Pô, mas tudo isso é alinhador para um caso super simples, né? 15 alinhadores para um caso de apinhamento de 4 ou 5 milímetros, né? E aí o Fábio vai explicar para vocês, então, algumas limitações, né? Que os alinhadores têm, por isso, aumentar os alinhadores é importante, né? Então, a grande pergunta é, isso eu escuto muito, mas por que deu esse número todo de alinhadores, né? Então, a gente precisa, como eu falei para vocês, nós, quando recebemos um caso de alinhadores, quando recebemos o caso de uma empresa, né, enfim, está ali o planejamento para a gente ver, para a gente interpretar, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o quadro de movimentações. Então, passa para mim, por favor, Gui. Então, no quadro de movimentações, eu consigo entender melhor o que aconteceu com cada dente nos 3 sentidos do espaço. Então, aqui a gente tem a coluna de rotação, angulação, inclinação, extrusão, movimentos mesiodistais. Então, eu sei que muitas vezes o ortodontista ele fica seduzido em olhar. Quando a Smart manda o planejamento, ele fica seduzido em olhar o vídeo. O vídeo, todo mundo gosta de ver o vídeo, né, que é a simulação dinâmica, né, do tratamento. Todo mundo fica interessado em saber o número de alinhadores que foi proposto para aquele caso e as áreas de colisão. É algo também que as pessoas se preocupam bastante e não é para menos saber os locais, né, as áreas que vão precisar receber desgastes interproximais e até mesmo a previsão, né, a estimativa desses desgastes. Então, aqui já uma dica que eu dou, pode passar para mim, o Gui, que vai sinalizar. Olhem nessa tabela que, apesar da gente estar considerando aqui um caso super simples de ser tratado, com o nosso olhar para a ortodontia convencional, quando a gente traz o planejamento virtual já prevendo um tratamento com os alinhadores, a gente já começa a ver nesse quadro de movimentações que existem movimentações ali que já entram ali num quadro de movimentações movimentos mais imprevisíveis de acontecerem clinicamente, né? Só com um alinhador isoladamente. Eu não estou falando aqui pensando em recursos auxiliares do tipo binário de força, enfim. Eu estou falando aqui basicamente com os alinhadores. São movimentos já que me preocupam. Por exemplo, movimentos de 15 graus no dente 33, movimento de 16 graus no incisivo central inferior, que é um dente super pequeno. Então, como você falou muito bem, Gui, quando eu tenho um dente muito pequenininho, a área de contato do alinhador com o dente, por ele ser pequeno, também vai ser menor. Então, esse controle tridimensional do movimento ele é muito prejudicado nesse sentido. O canino, a literatura mostra que movimentos a partir de 15 graus de giro, que particularmente não é nada, né? Quando a gente olha, muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar 15 graus de rotação, e a literatura mostra que rotações acima de 15 graus, a partir de 15 graus, já tornam o movimento drasticamente imprevisível. Né? Alguns artigos já apontam uma acurácia de movimento de 30% a 40%. Então, isso se faz valer principalmente para dentes conoides, né? Para dentes circulares, dentes arredondados, do tipo caninos e premolares inferiores. Então, muitas das vezes a gente precisa lançar mão de attachments, né? Isso justifica o uso de attachments. Isso justifica, considerando que o movimento ele já é um movimento que a literatura denuncia uma certa imprevisibilidade, talvez a gente tenha a necessidade de fazer sobrecorreções. E quando a gente faz sobrecorreções, Gui, isso é muito engraçado. A gente já com a cabeça, né,
antenada com o que a literatura está trazendo para a gente de informação, quando eu vou fazer uma sobrecorreção, o setup ele acaba não ficando tão bonitinho como o ortodontista ele espera. Então, eu já tive casos que o ortodontista ele pedia sobrecorreção na ficha de planejamento, eu fiz a sobrecorreção e quando ele recebeu, mas não está alinhado bonitinho. Mas lógico, porque está sobrecorrigido o movimento. Então, você acaba tendo um prejuízo visual ali no setup, né? Principalmente observando os STLs do planejamento. Então, tudo isso precisa ser interpretado, precisa ser ponderado para justamente o ortodontista entender que, poxa, apesar do movimento ser simples, eu entendo que esse número de alinhadores é bem razoável para tratar esse determinado problema. Tá? Então, eu chamo a atenção, primeira coisa, está com dúvidas em relação à quantidade de alinhadores, antes de qualquer coisa, pega o quadro de movimentações e interprete esse quadro de movimentações. Tá? Mas não vejam só rotações, vejam inclinações, angulações, intrusão, extrusão. Então, tudo isso está ali. Você consegue ter ali a ideia do que está acontecendo com cada dente individualmente e entender, poxa, que de repente um número maior de alinhadores que você esperava realmente faz mais sentido depois dessa interpretação da tabela de movimentações. Tá ok? Pode passar, Guizão. Então, aqui, os desgastes, né, que a gente vai precisar fazer, né, os pontos de colisão. Aí, uma dica que o Fábio sempre me deu, né, para superestimar esses desgastes, né, Fabinho? Sempre fazer um desgaste aquém do que está aí, né? Normalmente 0,1 a menos, né? E você vai fazendo isso de maneira gradativa durante o tratamento, né? Eu gosto muito de, quando vem essa folha de desgaste, logicamente que eu olho os lugares que tem mais alinhamento, aonde vai ser mais importante soltar esses dentes de fato para que eles andem, né? Nesse caso, por exemplo, onde estava o canino deitado, ali tem um ponto de desgaste um pouco mais importante. Em cima, para girar o canino também, né? O superior esquerdo, também um ponto de desgaste mais importante. Então, nesses lugares, eu tenho mais atenção e vou sempre... trocou o alinhador, passa um fio, vê se está com ponto de contato, se o fio está correndo livre, né? E lembrando sempre que a lixa correndo solta, né? A lixa é quando você passa e o ponto proximal não trava, é 0,1 milímetros. Acho que é um belo parâmetro para a gente ter aí clinicamente para conseguir fazer esses desgastes. Então, aqui os modelos, né? Olhem esses modelos, acho importante quando a Smart manda, né, o estagiamento, o modelo final, o STL final, namorem esse modelo, né? Olhem, vejam se você gosta das posições finais. Além do vídeo, acho que o modelo é mais importante até que o vídeo para você chegar num ponto importante de referência. Comparem ele com o inicial com o final, tá? Para vocês saberem se os movimentos que de fato vocês desejavam no planejamento foram feitos, se está bom. Se você ficar inseguro, por exemplo, isso é uma coisa que depois que eu comecei a usar o alinhador, eu sempre peço ao Fábio, faço o planejamento, né? E aí eu falo, pô, Fabinho, tá bom o número de alinhadores? Se precisar aumentar um pouquinho, pode aumentar, não tem problema nenhum. Eu prefiro que aumente o número de alinhadores inicial do que eu tenha que fazer um refinamento depois, né? Eu parto desse pressuposto, porque é um transtorno. Você tirar o attachment, fazer moldagem, botar uma placa de clear no consultório, para mandar o seu paciente escanear, para depois disso você mandar o scan para a empresa, para aí ter que refazer o planejamento. Então, tudo isso gera um transtorno grande e uma perda de tempo, eu acho, né? Então, sempre que eu falo para o Fábio, pô, aumenta um pouquinho o número de alinhadores aí, Fabinho, no giro, pode estagiar esse giro menor aí, bota menos graus de correção por alinhador para que a gente consiga ter uma previsão maior, né? Então, checar os attachments nesses modelos finais, né, nos modelos iniciais, perdão, ver se o desenho dos attachments está legal, se a projeção deles no dente aí está bacana, a altura, o volume deles, né, para que o attachment substancioso é sempre muito bom, porque ele vai gerar mais tracking na placa, né? Quanto maior o attachment, melhor o movimento. Checando os modelos inferiores também, ver se está tudo certo, né? Isso tudo na frente do computador você consegue fazer, né? Essa checagem. E aí o Fabinho vai explicar um pouquinho para vocês, porque
A primeira coisa, quando a gente recebe também esses STLs, as pessoas têm pouco costume de fazer isso. Como eu falei, né? As pessoas elas ficam muito seduzidas e acham que a empresa, a Smart, ela vai dar a solução dos problemas dela, né? E não, às vezes não é isso que acontece. Então, assim, quando chega toda a documentação, todo o planejamento virtual, o planejamento não é só o videozinho de simulação, nem um relatório ali mostrando as áreas de colisão, o quadro de movimentações, que eu falei para vocês que é muito importante, mas vem também os STLs, que são os modelos digitais. E vem o STL inicial, final, superior e inferior. Então, o que é muito importante fazer? Junto no relatório vem um link para o ortodontista baixar um viewer, que é o viewer da Trishape, né? O 3D Viewer. E é um viewer gratuito, onde ele consegue observar como que estão esses STLs, né? Ele consegue comparar o antes e depois, até numa tentativa de mostrar para o paciente, olha, a condição original da sua maloclusão é essa, e numa sobreposição, que esse viewer permite mostrar a condição final. Então, ele consegue ter uma compreensão melhor dos movimentos que foram feitos ou que estão sendo planejados para ele. Então, a primeira coisa, observem esses STLs, abram eles no Viewer, no 3D Viewer, para entender o que está acontecendo, quais foram as transformações que aconteceram naquele planejamento, certo? E uma pergunta também que é muito comum, um ortodontista, quando a gente mesmo, porque sempre quando a gente pensa assim, pelo menos é o que o paciente pensa, vou fazer um tratamento com alinhador. E muitas das vezes ele vai esperando só usar o alinhador. Ele acha que não é só aquela plaquinha transparente envelopando os dentes e muitas das vezes não é conversado com o paciente que ele vai precisar de usar alguns recursos. O recurso que a gente mais utiliza no tratamento com os alinhadores são os attachments. O que são os attachments? São esses pequenos pontos de resina que a gente coloca em determinados dentes, a depender do tipo de movimento e da magnitude de movimento, que servem basicamente para criar atrito. O attachment ele serve para criar atrito. Então, o dente ele precisa de atrito para movimentar. Então, os attachments eles servem para isso. E quando, às vezes, vem na ficha, né, é opcional colocar, você não deseja colocar attachment em algum dente, você tem que entender, se você não quiser usar attachment, que entenda que determinados movimentos já são imprevisíveis com attachment. Sem attachment, a imprevisibilidade vai aumentar ainda mais. Tá? Então, é opcional, entre aspas. Tá? Eu não entendo dessa maneira tão opcional como as pessoas, às vezes, gostariam, né? E até mesmo buscam. Então, esse número de attachment vai depender muito do... Pode passar, Guizão. Esse número de attachment vai depender muito da magnitude de movimento. Tá? Então, isso existe um protocolo interno na empresa onde a gente consegue, a partir de determinada quantidade de movimento, a gente já define que aquele dente em especial vai precisar usar um attachment e o tipo de attachment, tá certo? Então, isso não é aleatório, não é simplesmente opcional. Gostei, vou usar esse attachment aqui porque eu achei bonitinho. Não, as coisas não funcionam dessa forma. E entendam sempre que possível for, eu vou tentar não usar attachment. Mas, no entanto, essa margem de possibilidade ela é muito pequena. Então, diante de movimentos, às vezes, muito pequenos, eu já tenho que lançar a mão de attachment, por incrível que pareça, a depender principalmente do tipo de dente, né, e do tipo e magnitude de movimento. Tá? Então, aqui a gente pode observar movimentos importantes acontecendo de rotação, e eu chamo a atenção para o movimento de intrusão aqui, porque apesar do dente 21, não sei se passou muito rápido, as pessoas não conseguiram observar,
mas o dente 21 ele levava um attachment. E aí, se você olhar aqui no quadro de movimentação, esse dente praticamente ele não sofreu movimento algum, né? É uma rotação menos de 1 grau, ou seja, praticamente desprezível, e um movimento para trás também submilimétrico, bastante pequeno, o que não justificava o uso do attachment. Mas a gente escolheu colocar o attachment naquele dente porque o dente 22, por exemplo, Gui, está com movimento de intrusão. Sim. Então, se eu tenho um movimento de intrusão num determinado dente, o movimento de intrusão, ele por si só, ele não determina o uso do attachment nele. Mas eu preciso ter apoios nos dentes adjacentes para apoiar essa força de intrusão nesse dente. Tá ok? Então, o attachment, por exemplo, no dente 21 está justificado dessa forma. Então, a gente tem uma justificativa, isso, lógico, levando muito em consideração o que a ciência traz, né? O que a literatura traz. Essa literatura ela está sendo construída ainda, não é uma literatura consagrada. Quando a gente fala de alinhadores, a gente vê muitas mudanças em relação ao uso de protocolos de attachment, por exemplo. A Smart, desde que eu estou lá participando, né, fazendo parte do grupo de planejadores, a gente já mudou algumas vezes o nosso protocolo de attachments em relação a desenho, em relação a taxa de movimento para indicar o uso de attachments. Então, esse protocolo ele vem mudando a cada informação nova que a gente recebe da literatura. Então, eu acho isso muito legal. O fato da empresa ter no seu corpo de planejadores só ortodontista. Eu estou vendo aqui que o Léo Camardella está aqui assistindo a gente. O Léozinho além de ser meu afilhado de casamento, o Léozinho, para mim, é um cientista assim, muito importante para todos nós. E eu falo nós no Brasil, porque ele realmente ele é um cara, foi todo o planejamento, modelos digitais, toda essa ortodontia digital que a gente fala tanto hoje, foi alvo de muito estudo do Léo no seu curso de doutorado e pós-doutorado. Então, e o Léo está com a gente, né? Ele é um cara que alimenta a gente de muita ciência e realmente a gente faz, sempre que há necessidade, a gente faz algum tipo de reformulação, uma vez que a literatura aponte algo que realmente agora é melhor fazer dessa forma. Então, a gente está sempre antenado à literatura para justamente estar com um protocolo cada vez mais atualizado. Tá certo? Show. Beleza, Léo? A evolução também, né, Fabinho, das placas e de tudo que está acontecendo faz com que o protocolo mude, né? Foi o que eu falei com você, né, Gui? A Smart, nesses últimos 3, eu estou um pouco fazendo parte como colaborador um pouco mais de 3 anos, e a gente já viveu muitas transformações. E essas transformações Sim. não só vieram sendo determinadas pela literatura, pela ciência, mas também pela evolução do plástico que a gente tem hoje. Eu considero hoje, assim, fico bem à vontade para falar isso, nós hoje adotamos o melhor plástico do mercado, tá? Hoje a qualidade da placa da Smart ela é realmente uma qualidade do mercado nacional, sem sombra de dúvida, é a melhor placa que nós temos. A gente tem um protocolo de attachments, né, de movimentos, enfim, super atualizado. E, além disso, um software que nos permite, que também evoluiu muito. Né? Então, o software ele evoluiu demais. Sim. Como vem evoluindo. Vem evoluindo. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de algo que... De ontem. A gente está falando hoje, amanhã já... de ontem, exato. Então, eu acho isso muito legal. Eu não vejo pecado nenhum nisso, de falar, olha, hoje eu faço assim, mas eu fazia assado ontem. Sim. Não tem pecado nenhum, pelo contrário, eu acho que só quem faz a mesma coisa, eu fico meio receoso. Exato.
Então, realmente, essas transformações que aconteceram fizeram com que a gente mudasse o nosso protocolo até mesmo de indicações, que antes era muito restrito e que hoje a gente consegue amplificar, envolvendo determinadas mais oclusões que antes a gente não indicava o tratamento com o Smart Align. Exatamente. Então, a paciente fez a cirurgia, né? A gente esperou a cicatrização aí, a liberação do pério para que a gente pudesse começar a movimentação. Aqui foi no dia da colagem dos attachments, né? Eu ainda uso uma resina normal, né? Não uso a Flow, tá? Acho que isso talvez seja uma questão mais de gosto, né, Fabinho, do que de fato de efetividade em relação à resina. Eu gosto muito de usar a XT. Eu acho que é mais pela praticidade, eu vou colocar assim. Como que a resina composta, a gente tem resinas compostas, eu sempre usei a resina composta, quer dizer, até um ano e pouco atrás eu usava a resina composta, Z350, uma resina com muita carga. Eu acho que o grande segredo na resina é justamente a quantidade de carga para ter uma estabilidade maior. Para aguentar a pancada. Eu, particularmente, para attachments, eu uso, acho que eu falei da outra vez, mas eu uso a resina Heavy Flow da Voqua. Ela tem 83% de carga, ela tem uma viscosidade ótima, então, boa estabilidade. Então, eu particularmente uso essa resina que não me dá dor de cabeça. Show, show. Eu sempre, uma dica na hora de selecionar a cor, né? Eu sempre busco uma cor bem translúcida, um enamel gray aí, aqueles cinzinhas de esmalte. Eu acho que eles mimetizam quase todos os dentes e você não tem grandes problemas em relação à estética e não precisa ter várias resinas, né? Então, aqui você percebe que no incisivo, por exemplo, não dá nem para enxergar, né, o attachment. Então, aqui foi no dia da colagem dos attachments, né? As fotos laterais e frontais. Aqui, as fotos oclusais, já com todos os attachments em posição. Os desgastes feitos, né? Desgastes super discretos, né? Acho importante sempre o clínico explicar isso para o paciente, né? Não existe, é praticamente impossível você fazer um caso de alinhador sem desgaste interproximal, com lixa, né? Então, isso sempre tem que ficar bem claro para o paciente, né? Aqui a paciente já ao fim do tratamento, a face se manteve muito parecida com o que era, agora com uma melhora muito considerável na estética, né? No arco do sorriso, na estética do vermelhão, né? Um equilíbrio muito bacana. Conseguiu intruir bem o dente o 22. Exatamente. O 22 ficou muito legal, né? Eu acho que foi um grande ganho esse dente no arco do sorriso, acho que fez uma diferença bacana. Era uma queixa dela, uma das queixas principais dela em relação ao tratamento, né? Aqui no verdade, né, Guia? Isso me chama muita atenção. Às vezes as pessoas elas querem ver assim a magnitude do movimento. Exatamente. E às vezes você pega uma boca, né, uma menina bonita, uma boca bacana com pequenas imperfeições. Esses casos acabam sendo às vezes mais desafiadores. Sim. Pelos detalhes, né? E aí eu acho muito legal, Gui, a questão dos alinhadores em si, quando eu comparo com a ortodontia fixa convencional, tratada de forma convencional, tá, Gui? Imagina, eu não consigo ver, por exemplo, essa boca com esse engrenamento oclusal, com essa qualidade de oclusão que essa menina tem. Hoje, assim, imagina colar brackets de 7 a 7 nessa boca, no arco superior e inferior. E aí eu penso, a oportunidade que a gente tem hoje dos alinhadores de preservar a essência, né? Utilizar como ancoragem para atuar só naquela área ali restrita ao problema. Eu acho que o alinhador ele trouxe muito esse sentimento que o teu pai falava muito, já fazia na ortodontia convencional, né, atuando de forma seletiva. Hoje, com o alinhador, está todo mundo atuando de forma seletiva. Antigamente, teu pai era criticado que colava bracket só de canina e 2 tubos no molares. Hoje está todo mundo fazendo. Exatamente. Não está falando nada. Exato. E eu acho que o alinhador ele exerce essa função com maestria, né? Porque ele cria uma ancoragem
Não vai mexer os dentes que você não quer, né? É ótimo para isso, né? Ele é ótimo. Você mantém envelopado aqueles dentes, né? Pergunta, né, Fabinho? O professor, e esse dente que eu não quero mexer, o que eu faço? Não cola. Exatamente. Não Você cola. pensa, né? Aquele dente, você vai envelopar ele, você vai preservar. Quando tinha convencional, você fala, cola passivo. Colar passivo é muito difícil, É muito né? impossível. E aí, às o fio vezes, é contínuo, né? O fio gera efeitos colaterais. Exatamente. E aí, se você evoluir para um fio retangular, pode ter uma leitura de torque. Perfeito. Assim, é muito mais complicado e eu acho que assim, é muito interessante a indicação de alinhadores para esse tipo de problema, justamente por essa vantagem que ele traz de ancorar melhor aquelas áreas de qualidade. Exatamente, perfeito. E aí, então, aqui ela no final, né, eu gostei muito do resultado que a gente teve nesse canino, né, achei que foi muito interessante do ponto de vista frontal também, né, que ele afetava um pouco, ela tinha um pouquinho mais sobre mordida, os resultados foram muito legais aí, né, a oclusão se manteve. Esse canino tinha uma inclinação, foi planejado para ele uma inclinação de 10 graus, tá? E vale ressaltar, que isso é muito legal também, que a gente tem que evoluir, né, em relação à nossa percepção da complexidade do caso a ser tratado com os alinhadores. O giro do canino do 43 era um giro mais fácil de corrigir, apesar de ser um canino. Por quê? Porque eu queria protruir, eu queria inclinar ele para vestibular. Então, inclinar, corrigindo o giro, jogando a mesial para fora, que era o desejado para esse caso, são movimentos sinergistas. Um movimento ajuda o outro. É a mesma coisa quando eu quero protruir e eu quero intruir. São movimentos que se somam. O duro é você fazer, por exemplo, um movimento de retração com intrusão, que normalmente numa retração você tem uma extrusão relativa. Então, quando você quer retrair e extruir, os movimentos são sinergistas, eles são mais favoráveis. Então, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento quando a gente vai planejar um caso e até mesmo determinar o prognóstico do movimento. Porque às vezes eu não tenho jeito, às vezes eu tenho que protruir e instruir. Mas quando eu tenho movimentos que são, muitas das vezes, antagonistas, muitas das vezes eu preciso estagiar. Eu tenho que fazer um para depois fazer o outro. Se eu não estagiar, se eu entender que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, vai dar zebra. Beleza? Chamar atenção também, né, Fabinho? Algumas pessoas podem questionar, pô, mas ela estava em um quarto de 2, né? Tá, só a gente viu isso, né? Então eu acho que assim existe uma diferença muito forte entre a oclusão fisiológica e a patológica, né? Essa menina está em um quarto de 2 desde os 12 anos de idade. E olha a qualidade periodontal, olha como está equilibrado, né? Olha como está bem. Então eu acho que esse histórico bucal que o paciente tem, ele conta muito na hora de você fazer um diagnóstico, né? Na hora de você chegar numa meta terapêutica, num plano de tratamento adequado para o seu paciente. Tem coisas que o seu paciente não quer corrigir, ele tem razão e você não, né? Porque se você não lê a história da boca, o adulto tem isso, né? A história da boca para contar para a gente, né? Então a gente manteve de fato essa oclusão e aqui o caso, né? Terminado, finalizado. Gostei muito do resultado, né? Aqui uma dica, a gente usa um fio da Reliance, né? Chamado Retainer. Ó, essa dica aí eu não sei, o Carlos estava aí presente, o Marassi. Marassi, tá aqui. Essa dica é valiosíssima. Marassi, todos nós usamos, cara. Esse fio é fantástico, cara. Assim, dentre muitas outras coisas que eu aprendi com o Carlos, esse fio é fantástico. E aí entrou na área. Fala, Carlos! O Carlos, quer encontrar com o Carlos no Congresso Americano, vai no stand da Reliance. É isso aí. Coisa boa. E é um fio fantástico, né? É um fio de beta-titânio, ele é super fácil de conformar, sim. Ele fica super bem adaptado aos dentes. E legal, Gui, que eu não sei se você ia falar isso, a gente pode confeccionar essas contenções no último modelo, né? Sim, a Smart envia todos os modelos. Isso é uma baita vantagem que a empresa nos dá, que é enviar todas as etapas do tratamento. Então, até para
qualquer tipo de backup, cara, é um backup fantástico. Que você queira fazer durante o tratamento, Exato. você ter a percepção ali da evolução do tratamento, é muito legal. E aí você pode usar o último modelo para construir ali a sua contenção. Exatamente. Eu uso, Fabinho, hoje um calcadorzinho de banda, cara. Eu posiciono ele ali, vou apertando com o calcador, ele vai adaptando de maneira muito tranquila. O importante é deixar ela passiva, né, Gui? Exatamente. Lembrar que é um fio retangular também, né? Então dá uma forçadinha, deixa ela bem passiva. Precisa fazer fora da boca, eu acho que é muito necessário, porque senão ela entra ativa e faz um pouco de força sim nos dentes, né? Isso então aí, eu deixo aqui. E uma outra dica de ouro, assim, que eu acho, cara, que depois que eu comecei a fazer isso, melhorou muito a questão da higiene, é levantar o máximo possível a contenção em relação à cervical. Sempre com ela acima do meio do dente ali, mais para incisal do que para cervical. Está mais distante do tecido periodontal, né? Exatamente, da região problema de impacção de placa, né, Fabinho? Então eu acho que é fantástico. Uma outra coisa que eu uso... E usar resina flow também para instalar, né? Flow, com uma carga alta, boa. E, cara, não dá nem polimento, né, Fabinho? Bota isso aí, hoje cola em uma contenção dessa. A resina flow, ela tem uma lisura boa, né? Boa. E aí, outra coisa que eu uso aqui nessas regiões, o pessoal se queixa do fio dental. Eu ensino meus pacientes a usar o Superfloss, cara. Você passa ele próximo à região cervical ali, do ponto de contato, porque o ponto de contato do dente é assim, né? Na grande maioria das vezes. Mesmo que ele fique um pouquinho mais justo, aqui embaixo tem uma área de alívio. Você pega aquela pontinha do Superfloss e passa ela, e o paciente consegue passar o fio dental na cervical dos dentes, cara. Dependendo da quantidade de gengiva inserida nele, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas sim, não são todos. Acho que é muito legal o que tu colocou aí, essa é uma baita dica, colocar a contenção um pouquinho ali acima para ficar mais distante do tecido gengival, né? Show, cara. Eu tive muito menos problema com placa. Aqui a conclusão final da paciente, né, com os dentes já com os attachments removidos, né, com o polimento feito. O controle, então, né, chamando a atenção de novo para essa contenção, a adaptação dela é fantástica. Você consegue botar, por ser um fio que se adapta muito bem no dente, um pouquinho só ele resolve o seu problema. Então, fica com uma massa física, né, bem pequenininha, bem delicada. Que as fotos finais dela, né, o fio se manteve, o sorriso, né? Acho que essa foto aqui não é parâmetro porque ela não está com um sorriso forçado extremo, né? Eu gosto de comparar com essa. Deu uma diferença super legal, né? Estética, o arco do sorriso mudou, melhorou muito. E ela está super feliz. Ela ficou de me mandar uma foto do casamento, porque quando ela tirou o attachment, depois de 5 dias ela casou, cara. Olha a pressão, né? Nenhuma, quase. E aí ela casou e... Não tinha chance para refinamento. Não. Refinamento aqui, chance zero, meu brother. E aí ela casou, ficou super feliz, me agradeceu bastante. E ela tá me devendo uma foto aí do casório dela de noiva, bem bonita, para mim pôr na aula. Então aqui o antes e depois, né? Chama atenção para vocês, então, desse alinhamento aqui, que era importante, né? Tinha um comprometimentozinho estético e principalmente funcional da guia, né? Esse canino muito deitado embaixo, ela estava perdendo a referência de guia, né? De canino. E aqui os modelos finais, muito alinhados, tranquilo, né? Um caso relativamente fácil, mas que cheio de nuances, né, Fabinho? Eu acho que a gente precisa ficar muito nisso, né, cara? Eu acho que o alinhador ele é feito de detalhes. Eu acho que o clínico que não foca nisso, né, ele não vai terminar os casos dele bem, cara. Eu acho que esses detalhes são muito importantes, porque normalmente você vai tratar mais oclusões pequenas, que a exatidão, né, essa excelência na finalização, o paciente tem muito, ele prima muito por isso, né? Vai te trazer um probleminha aí se você não focar bastante nisso e não entender principalmente a biomecânica do movimento com o alinhador. Perfeito. Então aqui o antes e depois, né? Muito legal, o movimento Essa mudança no 43 foi gigante, né, Gui? Foi muito legal. E é o que você falou, né? Esse movimento junto, né? Ele é um ajuda o outro, né? Porque gera espaço também, né, Fabinho? Sinergista, exatamente. Gera espaço e ajuda muito esse dente a girar a mesial para fora, aí que foi o que deixou ele niveladinho, alinhado. Eu acho que é o que você falou, cara. Se você compreender que o alinhador faz é empurrar,
né, você vai começar a entender aonde as indicações dele é legal, né? Por exemplo, movimentos que precisam de binário, né, tipo inclinação, inclinação de torque, né? Isso aí é muito difícil, torque, cara. angulação, né? Movimento radicular. É quase impossível. Agora, esses movimentos de inclinação para vestibular, para lingual, né, Fabinho? Acho que pô, um dos casos mais lindos que eu já vi de alinhador foi aquele seu da biprotrusão. Como o alinhador é competente para tratar isso, né? Para fazer essa retrusão, porque se você tem uma biprotrusão com mordida aberta, né? A retrusão é uma retrusão relativa que ajuda você em tudo, né? Ele é ótimo, ele é ótimo. Movimentos que se ajudam, né? E aí, né? E acho que essa é a pergunta mais importante, né? Mais do que ser um apaixonado por alinhador, que eu não sou de maneira alguma, né? Tanto que a nossa paixão em termos de movimentação dentária é Brecht, sempre foi, né? A gente tem uma escola muito forte relacionada à prescrição, a tudo isso. Mas a pergunta final é essa. Eu acho que é exatamente isso. E aí, ficou bom? Você está feliz, né? Você está feliz com os seus casos de alinhadores? Então, acho que essa é a linha que a gente precisa tomar. Né? O paciente, né, Guia? Isso é uma realidade nossa, né? Por exemplo, eu particularmente hoje eu já tô aí, se eu não me engano, 40% dos meus casos são alinhadores ou mais. Nossa, Fabinho não teve uma urgência na quarentena. Não que eu esteja tratando caso difícil, eu não estou tratando. Todo mundo que vê meus casos fala assim, pô, Fabinho, eu queria esse paciente aí para mim. Queria ser dentista aí, brother. Os casos difíceis eu mando pro Carlos resolver. Eu fico isso aqui. Isso aí. E aí, assim, eu acho que o grande barato dos alinhadores, e aí eu acho muito legal, é a gente entender as suas limitações e, de alguma maneira, Guia, é algo que a gente precisa entender que é algo desejado pelos nossos pacientes. Eu acho que essa experiência que eu tive no início com os alinhadores, que o Carlos teve, foi muitas das vezes sentir pressionado no uso dos alinhadores, entendeu? Pelos pacientes. Olha, de não abrir mão mesmo. Olha, se não for com alinhador, eu vou para outro dentista. E aí a gente, e aí você começa a ver colegas tratando bem, né? Esse caso que você mostrou agora, a gente vê que ele funciona. Então, aquela dúvida que há 10 anos atrás, será que funciona? Acho que não existe mais essa dúvida em relação às possibilidades de tratamento. Exatamente. Eu acho que agora a pergunta maior é até onde ir, né, Fabinho? Até onde. E aí eu posso lançar recursos auxiliares. Então, a gente está evoluindo. Tratamentos híbridos, né? Estamos numa curva de aprendizado importante. Sim. E isso é muito importante, né, de falar. Eu acho que os alinhadores eles vieram para ficar, eles vão cada vez mais ser utilizados por nós. Lógico, como eu falei, na grande maioria das vezes por um desejo do paciente, mas também que ele traz algumas situações. Eu, particularmente, que ele me traz algumas facilidades, sim. Você pega um paciente adulto que tem uma dificuldade de higienização, que tem sequelas periodontais, então você trabalhar com algo que facilite a higiene é importante. Enfim, é algo mais confortável, o paciente quer realmente ser tratado de forma mais confortável. Então, acho que você saber indicar, e lógico, essas indicações elas vão depender muito da qualidade do produto que você está usando, mas também da sua experiência. Sim, tá? Do know-how. Não adianta falar assim, poxa, isso aí não dá para tratar. Aí tu vai ver o colega trata. Por quê? Porque ele está com uma experiência, ele lança a mão de recursos auxiliares. Então, eu acho que o norte disso, né, Fabinho? Por exemplo, hoje, cara, eu sinceramente assim, eu não uso alinhador em casos que vão demorar mais de 9 meses. Assim, Perfeito. É unânime no meu consultório. O paciente, mandou planejamento, dá mais de 9 meses, não vai rolar. Eu acho isso muito importante porque um dos motivos disso, eu tenho certeza que é o que você leva em consideração, é a motivação do paciente. Exatamente. Então, uma coisa é você manter a motivação durante 1, 2 meses, 6 meses. Sim. Outra coisa é você manter a motivação durante 1 ano e meio. Você renovar essa motivação, às vezes vem um tratamento, vem
2 refinamentos e o paciente, ele... Pô, doutor, já não aguento mais cheirar e colocar esses alinhadores. Então, foi cirúrgico. Eu entendo também que as indicações estão muito nessa... Né, no aparelho. E lembrar, né, Fabinho, porque normalmente são casos menos complexos, vamos dizer assim. O paciente tem uma dentadura rígida, boa, né, cara? Você vai submeter ele a usar uma prótese móvel, né, na boca durante um tempão aí. Então, eu acho que o que acaba sendo o encantamento inicial é o tiro no pé final, né? A questão dele ser móvel, se ele ficar muito tempo, vai te trazer problema, né? Mas então, eu volto a falar, hoje eu vejo muito, assim, melhoraram muito as minhas perspectivas em relação ao uso dos alinhadores, muito. Eu era crítico e ainda continuo, mas hoje eu entendo e já com alguma experiência, eu consigo resultados muito interessantes, satisfação do paciente. Sim. E realmente... E uma coisa é notória, Guia. Tu termina um caso desse, eu acho isso legal, eu falo, e aí, você curtiu... Esse feedback ele é muito mais legal. Ela falou, é normal escutar. Fabinho, se tiver de fazer um outro tratamento, um alinhador eu faço. Com fixo, nem a pau, exatamente. O feedback do paciente é sempre mais positivo. Eu acho que é muito interessante isso e cabe a gente saber trabalhar com essa ferramenta. Perfeito. Inclusive no pós-venda, né, Fabinho? Você motiva o paciente a te indicar para os outros, né? Porque não é uma experiência tão fodida assim, né? Uma outra coisa legal, Gui, com o aparelho, com o alinhador, o paciente ele tem uma percepção da melhora com o tratamento muito maior do que com o aparelho fixo que está ali, ó, muitas das vezes mascarando a correção. Perfeito. Os alinhadores, ele escova os dentes, se olha no espelho, ele consegue ter uma percepção muito mais nítida de toda a transformação que está acontecendo na sua oclusão. Com certeza. Então, acho isso uma baita vantagem também dos alinhadores. Sim. Vamos lá. Então, bora para o segundo caso, né? O segundo e último caso, né, que a gente vai mostrar. Esse caso, para mim, foi uma escola, foi um dos primeiros casos de alinhador que eu peguei. E eu compreendi com esse caso que, de fato, era a biomecânica ortodôntica em relação aos alinhadores, que o alinhador empurrava, né? Ele tinha algumas dificuldades grandes para fazer alguns movimentos. Então, esse é um paciente aqui de Bauru. Ele já tem um mapeamento um pouquinho mais considerável que aquela outra paciente, né? Apesar de uma relação oclusal muito boa, né? Uma classe 1 travada. Tinha um erro no arco superior pequeno, mas que me incomodava muito, que era essa angulação ruim, né? Essa contra-angulação dos laterais. Isso foi, eu estou chamando a atenção para vocês, já que esse foi uma das coisas que me decepcionou nesse caso, foram os laterais superiores, né? Eu não consegui corrigir isso. Eu falei para o Fabinho até no meio do tratamento, falei, Fabinho, o Attachment não adaptou desde o terceiro, eu já desisti, porque não vai, cara, não adianta. Eu fiquei 1 mês e meio com o terceiro alinhador. Mais complexo de corrigir mesmo. Tanto é que a gente, agora com o software, né, e com esse novo protocolo que a gente tem de attachments e de quantidade de movimento, eu acho que tornou esse movimento mais previsível, sim. Perfeito. Mas é um movimento que a literatura já denuncia que é um movimento mais ruim de ser feito, né? Porque no caso ali você quer jogar a raiz para trás, sim, né? Para distal, você quer jogar a raiz para distal, perdão. E aí esse é um movimento difícil de ser feito, não é fácil. E lembrar, né, Fábio, que justamente eu peguei esse caso porque ele foi feito com as placas antigas e com o software sem estar atualizado, né? Perfeito. Então, e aí é bom porque aí eu vou mostrar algumas nuances do arco inferior desse paciente que me trouxeram uma limitação muito grande na finalização, que me deu muito trabalho, porque o software tinha uma limitação em relação ao planejamento de movimentação que não era de maneira unitária, vamos dizer assim, né? Então, um paciente com apiamento um pouco mais grave já no arco inferior, um arco superior bem tranquilo, um girozinho no canino, né? Um desalinhamento nos incisivos, mas o que de fato me incomodava e era a parte estética, né? Era uma contrangulação dos laterais. Então, no apiamento inferior, isso eu acho uma coisa muito legal do modelo 3D, né? De você poder avaliar. Eu peguei o modelo dele ocluído, virei, né? Para mim ver como é que estava a sobremordida, ele estava quase encostando a incisal dos incisivos superiores na papila já. Então, já no planejamento, protusão com intrusão, né? Sempre pacientes que
tem a curva de SPI levemente marcada e que você precisa fazer isso, protusão com expansão, protusão com intrusão. Lembrar sempre, né, de checar muito o toque, né, Fabinho? A protusão é o movimento mais fácil de acontecer do que a intrusão. Então, vai checando o toque, né, vai vendo como é que tá, ver se não tem o imbricamento mecânico ali para impedir a movimentação. Isso é muito legal de fazer. Isso faz, por isso que eu falo, né? Tem uma aula só de dicas. Sim. Uma das coisas que as pessoas, porque diferente da ortodontia fixa, que os dentes vão se alinhar e nivelar de qualquer jeito com um fio de níquel titânio, mesmo que você não faça desgaste, eles vão às custas de protrusão, com os alinhadores não. Então, uma dica valiosíssima é justamente usar o carbono para avaliar uma eventual interferência oclusal que possa estar acontecendo e impedir de fato acontecer. Então, perfeito. É muito importante. Eu acredito muito, tá, Gui? Diferente de muita gente que chega uns alinhadores no consultório, dão uns alinhadores para o paciente, volta quando você usar o último. E eu acredito muito no gerenciamento do tratamento mensal, tá? Eu não abro mão de ver meu paciente mensalmente, ou pelo menos de 6 em 6 semanas, para que essas eventuais interferências, que as pessoas ficam muito preocupadas com as interferências interproximais, mas as interferências interoclusais, elas podem, muitas das vezes, limitar o movimento que você está propondo ali, né? Que você propôs no planejamento. Então, é muito importante o uso do carbono para avaliar essas possíveis interferências. Então, aqui na panorâmica, né, Fabinho, você já nota uma diferença no alinhamento dos incisivos em relação aos outros dentes, né? Uma curva de SPI acentuada que esse paciente tinha. Então, no planejamento, eu já pedi para fazer menos desgaste, gerar mais protusão e intrusão desses dentes para que eu conseguisse melhorar essa curva de SPI, que era uma preocupação grande, né? Esse apinhamento ele ocorreu às custas de envelhecimento, de lingualização de incisivo, né? Exacerbando essa curva de SPI. É um paciente com um esqueleto muito equilibrado, né? Um paciente padrão braquifacial, né? Tinha uma musculatura, inclusive, bem considerável. Era ele que ele chegou a quebrar alguns alinhadores apertando, né? E ali, então, o movimento, né, planejado. Como é interessante esse movimento para o alinhador, cara. Eu acho a intrusão um dos movimentos mais legais, assim, da gente se pensar no alinhador. Né? Ô, Gui, hoje eu já posso, lógico, né? A gente não sabe o que o paciente vai fazer com o alinhador, mas hoje eu posso te falar que a chance de quebra de um Smart Aligner hoje é muito pequena. Eu peguei as placas na mão, né? Você consegue dobrar ela, amassar, ela não quebra, né, cara? Ela é uma placa de poliuretano, então ela tem uma resiliência muito grande. Então, isso antigamente era uma placa diferente, era uma placa mais rígida mesmo. Então, ela, eventualmente, ela já aconteceu de quebrar comigo, tá? Muitas das vezes até por mau uso do próprio paciente. Tirar e pôr muitas vezes, né? E até mau uso, às vezes, de fazer uma força muito grande. Porque eu falo, o alinhador ele é muito delicado, você tem que ter muito carinho com aquele aparelho, porque ele é muito sensível à deformação, à fratura. Então, a gente tem que passar essas orientações para o paciente, para ele realmente cuidar do aparelho da maneira que deveria. Tá? Então, hoje, o que eu posso te falar é que a chance de fratura de um Smart, ela é muito pequena. Eu, particularmente, desde quando eu comecei a utilizar essa nova geração, travou aqui, de tirar e colocar. Show, voltou agora. Deu uma travadinha aqui. Sim, né? Aí então vamos trabalhar com os alinhadores, né? Eu até pedi, né, Fabinho? Eu lembro na época uma sobrecorreção das angulações aqui, porque a gente já sabia que esse movimento era muito difícil de acontecer, né? E aí eu chamo a atenção para vocês desse apinhamento aqui, né? Isso a gente estava conversando hoje à tarde, eu e o Fábio, e aqui ocorre uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o movimento para o dente e para o lugar, ele precisa ter um tamanho, mas para ele, depois que ele chega nesse lugar, se a gente
deixar ele do tamanho que a gente precisa para fazer o movimento, né, Fábio? A gente vai gerar um problema, porque vai sobrar diastema depois. Então, quando um dente em cima do outro, né, esse movimento que a gente fala, o dente está encavalado um em cima do outro, é um problema para a gente fazer a movimentação, porque ocorre o travamento. E com o planejamento antigo, esse movimento era feito de maneira simultânea, né? Isso gerava um problema grande para a gente em termos de travamento do movimento mesmo. E esse caso me ensinou muito isso, para mim compreender o que de fato aconteceu depois, né? E eu acho que é isso que é legal, né, cara? Eu me considero um bom clínico hoje. O que me faz um bom clínico não é exaltar os meus acertos, né? É tentar entender os meus erros, né? É tentar entender aonde o que eu não consegui fazer para chegar onde eu queria, né? Então, acho que isso é muito importante a gente se perguntar, né? E aqui o antes e depois, os dentes alinhados, embaixo, né? Como é que a gente gostaria que ficasse, tudo perfeito, show de bola. Aqui o número de alinhadores de novo, né? Um número de alinhadores grandes em cima, né, Fabinho? Com um mapeamento muito menor em cima do que embaixo. Isso justificado pelos dois laterais. A gente queria angular. Então eu falei, Fabinho, o que a gente pode fazer? Você falou, Gui, vou baixar o estágio de movimentação e aumentar o número de alinhadores. Sem problema? Eu falei, não, manda pau. A gente fez isso. Embaixo foi menos alinhadores, mas grave em tese, né? Só que é importante isso, né, Fábio? Na verdade, o que vai definir o número de alinhadores não é nem a questão da quantidade de alinhamento, é a questão da dificuldade do alinhador em fazer o movimento pré-definido, né? Principalmente isso, eu acredito que faça essa questão do número de alinhadores. Quer falar da Passa para mim, então, dá mais um clique, Gui, por favor. Show. Aqui a gente já consegue observar, mais uma vez eu chamo a atenção para o ortodontista ter sempre esse cuidado de olhar o quadro de movimentações, entender que esse quadro aqui ele vai justificar a quantidade de alinhadores. Esse quadro aqui ele vai justificar o número de attachments, o tipo de attachment. Por quê? Porque neles está descrito toda a movimentação que aconteceu em todos os dentes. Tá? Então, chama aqui a atenção justamente para o ortodontista ter esse cuidado, ter esse carinho de observar detalhadamente o que aconteceu com cada dente, e isso vai explicar muito as coisas que foram feitas ali no planejamento virtual. Então, a gente consegue já observar, olha lá, lembra que eu falei para você, Guizão? Acima de 15 graus, a correção de giro é altamente imprevisível quando feito com os alinhadores sem qualquer tipo de recurso, lógico. Mas aqui, ó, 21 graus para o canino, para o 33, 16 graus para o 43. Então, eu já começo a ver movimentos importantes para dentes que são mais difíceis de serem corrigidos a sua rotação. Né? Então, olha lá, como você falou muito bem, 9 graus de angulação para o dente 12, 6 graus que já acho muita coisa para o dente 22. São movimentos extremamente difíceis de serem feitos com os alinhadores, esses movimentos radiculares. Chamo também a atenção para a quantidade de intrusão. Por mais que a gente estava ali propondo um movimento de inclinação para os dentes, como foi feito, olha aqui, ó, 8 graus de inclinação vestibular para o 32, 7 graus de inclinação vestibular para o 42, foi feito também um movimento de intrusão, né, para até mesmo permitir que esse movimento de protusão acontecesse. Então, chama a atenção, é muito importante esse quadro de movimentação que vai explicar tudo que a gente propôs ali no plano de tratamento. Vamos lá, até para compreender, né, Fabinho, por exemplo, esses movimentos de intrusão que a gente se propôs em fazer, você precisa ficar muito atento, porque se começar a vestibularizar demais e essa intrusão não acontecer, vai dar muito toque anterior, né? Nesse momento é legal parar, tirar os attachments, fazer um escaneamento novamente e abusar mais da intrusão ainda, né? Para fazer o nivelamento da curva de speed da maneira certa. Se for o caso, intrui primeiro para depois protruir. Exatamente, perfeito. Isso é muito importante. Então, nós chamamos isso, eu vou falar um pouquinho mais à frente, de estagiamento, o quanto que isso mudou a nossa vida na Smart de forma muito positiva. A possibilidade, com esse recurso que o software hoje nos traz, né, com essa versão nova,
que trouxe para a gente no final do ano passado, de estagiar esses movimentos. O que é isso? Estagiar o movimento. Vamos ser seletivos. Vamos fazer um movimento. Lembra daquela história que eu contei do movimento sinergista e movimento antagonista? Então, os movimentos antagonistas, a gente precisa fazer as movimentações individuais, né? Movimentar num determinado sentido para depois fazer o outro tipo de movimento. E isso acaba gerando um número maior de alinhadores, tá, Gui? Então, é muito importante a gente entender que a gente estagia para aumentar a qualidade do tratamento, a gente também está aumentando o número de alinhadores. Beleza? Show. Então, aqui os desgastes, né? Mas, ao mesmo tempo, perdão, ao mesmo tempo, Gui, a gente diminui ou, se houver necessidade de refinamento ao final da primeira fase do tratamento, esse número de alinhadores na fase de refinamento ele vai ser menor. Diminui. Show. Então, no arco superior, alguns desgastes, né? Principalmente para corrigir o giro dos caninos e para conseguir angular um pouco os laterais, né? Esse desgaste é importante para ser feito, porque o dente angulado, se ele for se manter na mesma posição, ele ocupa um pouquinho mais de espaço, né? Embaixo, um desgaste bem maior para corrigir todo aquele apinhamento, né, Fabinho? E aqui, de novo, aquela dica de eu sempre faço menos do que está no papel, né? E vou acompanhando, checando os toques. Por isso, esse acompanhamento mensal é muito importante. Mais do que o acompanhamento mensal. Se eu pudesse ver meu paciente de alinhador a cada 15 dias, eu ia ficar muito... E uma dica, né, que essa dica não é para alinhadores, é uma dica para ortodontia em geral. Sim. Sejam seletivos. Escolham a melhor fase para ser desgastado. Isso é muito importante. Escolha o instrumento certo para desgastar, se vai ser com tira de lixa, se vai ser com disco. Você tem que usar de forma adequada para que, de fato, consiga fazer o desgaste respeitando a anatomia do dente, a quantidade de desgaste a ser feito, tudo isso. Show. Então, aqui o paciente com os atátimas colados, né? O desgaste, né? A gente fez um desgaste maior no arco inferior aqui, na região distal dos laterais, entre os incisivos centrais, né? De novo, chamando a atenção para vocês desse movimento aqui, que vai ser o movimento mais difícil de eu conseguir fazer, né? Principalmente do lado inferior direito. Olha lá a quantidade de apinhamento que ele tinha, né? E aqui, então, no final, né? Quando a gente chegou no final, não conseguimos chegar onde a gente queria, né? Não conseguimos chegar onde a gente queria em relação ao alinhamento, né? E aí vem a pergunta, né, Fabinho? E aí, ficou bom? Né? Não ficou, não estava pronto ainda, né? Nesse caso, eu faço muito isso às vezes, né? Agora acho que a Smart facilitou bastante a questão do refinamento, né, Fabinho, em termos de... Muito. Está super legal. Mas nessa época gerava um custo extra, né? Um custo novo, porque eu já tinha usado... A gente precisava calcular, né? Exatamente. Então, eu sempre fiz, como eu falei para vocês, sempre fiz muito alinhador caseiro para algumas coisinhas. Nesse caso, eu tentei com alinhador caseiro, confesso para vocês que se fosse hoje eu não tentaria, porque me deu muito trabalho. Eu gastei pelo menos umas 6 placas aí. E alinhador caseiro é moldar, vazar, desgastar gesso, plastificar, fazer alinhador e não ficar bom porque a plastificadora não é legal, né? E tudo aquele transtorno sempre, né? Então, nesse caso eu fiz isso, né? Gastei pelo menos aí uns 2 meses e meio a mais do que o planejado para mim conseguir botar esses dentes no lugar, né? Então, de fato, né? Esse caso foi uma escola para mim compreender esses movimentos, né? E principalmente entender como é que o planejamento era feito no software, né, Fabinho? Quando você me explicou isso aqui, a gente desenha automaticamente na cabeça o que o software faz. Era um movimento... É isso aí mesmo, Gui. Você explicou muito bem. Eu acho que se você passar mais uma vez, vai voltar para uma oclusão original. E aí eu chamo a atenção aqui exatamente, Gui. Cara, o que você falou é muito importante. E eu acho que esse é um compromisso nosso, clínico, que é avaliar os nossos resultados. E não é simplesmente, pô, não ficou bom, o produto não funciona. Que é isso que as pessoas fazem. O Smart Aligner não funciona. E, na verdade,
entender. Quem trata com os alinhadores sabe que refinamento se faz necessário, tá? 70% a 80% dos casos necessitam de algum tipo de correção ao final da primeira fase de tratamento. E hoje eu chamo a atenção exatamente para essa evolução que a gente teve em relação ao protocolo de movimento, ao protocolo de estagiamento que a gente faz, que se a gente olhar essa maloclusão, esse caso aqui de 2017, né, Gui? É um caso que já tem, se for pensar, 2018, perdão, são 2 anos, considerando um tratamento que tem uma ligação direta com tecnologia, cara, já mudou quase tudo, né? Hoje o planejamento seria outro, tá? Mas hoje, pensando como um planejador, Gui, eu entendo que, por exemplo, a correção do giro do 43, ele jogando a mesial um pouco para dentro, talvez, né? A mesial para lingual, e ao mesmo tempo eu querendo protruir o dente 32, tudo isso ao mesmo, ou 42 ao mesmo tempo, vai chegar um momento, como você mesmo falou, que eu vou ter mais sobreposição de massa durante o movimento do que ao final. Exato. E esse é um grande problema, por quê? Porque quando você recebe o relatório sinalizando as áreas de desgaste, considera o final, a posição final dos dentes, e não durante a movimentação. Sim. Então, se eu preciso mais de espaço durante do que ao final, acabei fazendo menos desgaste do que deveria ter. Que, na verdade, que não deveria ter, porque aí é que eu chamo a atenção. Hoje, o que a gente pensa? Se eu puder, de repente, corrigir o giro do canino, inclinar ele um pouquinho mais para vestibular, corrijo o giro do 41, estava programado desgaste entre 31 e 41. Então, eu vou aproximar esses dentes, ou seja, vou mesializar o 41. Então, tudo isso vou criando uma situação que vai me ajudar a protruir o dente 42. Entendeu? Você tira os outros dentes do caminho, né, Fabinho? Uma mecânica de sobrefio, vamos dizer assim. Perfeitamente mecânica de sobrefio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir esses movimentos mais previsíveis, certo? Sim. Defino a posição e depois o movimento, aquele dente que estava ali, de repente, numa condição mais... Um travamento mecânico, né? Exatamente. Então, e essa compreensão ela é muito importante e ela ajuda muito na previsibilidade do movimento, tá? O nome disso a gente chama de stage. Isso não é mais novidade, né? As pessoas já vêm falando sobre isso e isso faz total sentido para a mecânica fixa. Por que não vai fazer com os alinhadores? Então, ser seletivo na movimentação ele é muito importante para tornar o movimento mais previsível. Então, é entender que vou deixar o 42 quietinho nos primeiros alinhadores e só vou mexer nele a partir do momento que eu tiver um espaço para movimentar. Exato. Na mecânica fixa seria para evitar o bite e o knotting, né? Você não cola o dente que está mais apinhado, gera o espaço para ele e depois puxa ele sobre fio. Exatamente. Exatamente isso. Isso é muito inteligente do ponto de vista mecânico, cara. É muito legal. Essa é a vantagem de... Ali não é um algoritmo, né? Ali somos nós, ortodontistas, planejando, pensando, né? Então, isso acho que faz uma diferença muito grande, Gui. Muito grande. O algoritmo, ele é bom de alinhar e nivelar, mas ter esses detalhes compreendidos do qual dente que você quer movimentar, para onde você quer, e não simplesmente alinhar e nivelar para engrenar bem, eu acho que faz muita diferença no tratamento, tá? Mas, lógico, está evoluindo, né? Os softwares estão evoluindo, lógico que toda empresa hoje, todo software tem buscado cada vez mais uma busca desses algoritmos para facilitar esse planejamento. Show. E aí, então, aqui ele no final, né? Um paciente super legal, ficou meu amigo, né? Eu valorizo demais. 18 anos de tratamento. 3 anos e meio de alinhador, né? Brincadeira, ficou 8 meses no total, né? E aqui... É um tratamento relativamente... É isso que eu falo. É um tratamento que 8 meses... mas com ortodontia fixa eu também... mas você fez com um alinhador. E o paciente, eu tenho certeza que ele ficou satisfeito.
né? Muito, ele ficou muito legal, foi muito legal. Eu acho muito acabou de mostrar um caso. Nós conversamos disso, né, Fabinho? Ele tratou faz um ano, eu não pedi modelo digital final para ele, eu pedi na segunda-feira, na segunda tarde ele me enviou os modelos já que ele já tinha feito. É um paciente que ficou muito feliz, legal, muito contente, legal. Muito bacana. E aí, então, chamando atenção para os laterais, né, que de fato a gente não conseguiu fazer a angulação, mas todo o resto feito, né, a sobremordida muito melhorada, né, os dentes alinhados e nivelados, né. Acho que aqui chama atenção para essa ligeira perda periodontal que ele já tinha, né. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens do alinhador, principalmente na inferior, na região anterior, é porque a higiene, né, essa região é terrível com o alinhador. Esse paciente tem uma xerostomia muito forte, ele saliva muito pouco. Ele tinha, então ele parecia de placa grande aí, gengival bom, uma espessura de gengiva boa, grossa, né? Boa. Você vê que se comportou bem os dentes 32 e 42, que foram os que mais protruíram. Responderam super bem. Responderam super bem. Responderam super bem. Aqui nivelado alinhado, né, com a contenção colada. Já no resultado muito bacana, a face se manteve muito parecida, né? A estética do sorriso também, né? E o antes e depois aqui com os dentes já em posição, a sobremordida um pouco melhorada, né? A gente conseguiu uma intrusão bacana nesses dentes. Muito bom. Os dentes alinhados, então, colados com retainer, né? Dica do nosso professor Carlos. O Carlos sempre ajuda nós com essa questão de material, né, Fabinho? O homem é um bruto. Aí, nivelado alinhado, esse paciente, ele tem uma higiene, ele escova muito forte, ele passa fio muito forte, então eu tive alguns problemas de quebra na contenção inferior. E aí, lógico, aqui é o acompanhamento, né, um ano quase depois do tratamento já, né, eu acompanho meus pacientes muito perto, né, muito perto sempre, e faço um teste oclusal, e aqui ele quebrou, né, a contenção inferior, na região distal do lateral, aqui com o canino, justo um dos lugares que foi feito mais movimento, né? Exato, um movimento grande, né? Uma região delicada, né? Exato. E aí, para mim não ter que remover a contenção inteira, isso eu faço. Já lancei algumas vezes disso, né? Eu aviso ele para tomar mais cuidado com a higiene nessa região. E aí eu colo um pedacinho de retainer, do retaining só um pouquinho mais para a cervical, só nos dois dentes que soltaram ali, para mim não ter que tirar a contenção toda. Perfeito. Bastante. E aí, eu sempre reforço muito, caso com alinhador, eu tenho tido mais necessidade de fazer esses reparos aqui, esses ajustes oclusais, né? Principalmente quando faço esses movimentos de vestibularização, porque com o fixo a gente tem uma condição melhor para readequar isso ao final do tratamento. Com o alinhador, não. Então, o ajuste ele se faz necessário para não ter toque anterior e mais ainda, né? Quando você tem uma contenção esplintada em todos os dentes. Isso gera um trauma muito forte oclusal, né, que pode movimentar o dente superior ou pode começar a ter uma perda periodontal no inferior. Então, eu faço esses ajustes sempre que o paciente volta. Então, aqui o nivelamento e alinhamento, com a contençãozinha colada ali nos dois, onde quebrou, né? Os modelos finais. O Carlos colocou aqui. Ô, Carlos, eu também estou usando, porque você me indicou já a nova. Eu comprei a mais espessa, aquela. Antes era o tubinho vermelho, que era mais fina. E agora é verdade, saiu uma mais forte, né? Agora eu acho que eu cheguei a te dar uma. Eu dei uma varetinha só pro Gui, porque é caro. Eu só dei a vontade, era da meia. Mas eu de fome, né? Cara, dá para ele fazer 4 combinações. Mas essa mesmo. Mais uma dica, tá? Ele vai dando a dica, ele vai atualizando. Ele vai somando. A responsabilidade dele comigo é eterna. Ele tá ferrado comigo. Ex-aluno, né, Fabinho? Ex-aluno. A responsabilidade é eterna. Ele deu uma dica aqui e já atualiza no outro ano. Aqui chamando a atenção, né? Ele fez esse modelo essa semana e ele teve mais uma quebra que foi desse dente aqui, para mostrar o potencial de instabilidade disso aqui, né? É porque fez com alinhador. Não, é porque é do paciente. Se você fizesse um fixo e colasse a contenção só em canino, já ia estar tudo girado, tudo apinhado, né? Então, aqui ele ficou 3 dias com a contenção quebrada e o dente já deu uma giradinha. A gente sabe, velho, esse movimento de giro, ele é muito forte e vicioso a recidiva. Então, colhem os dentes que estavam girados, sendo a contenção
tradicional, 3x3, o dente que estava muito girado, inclui ele pelo menos um ano aí, para que você não sofra com recidivas, né? Então, aqui eu tinha colado e acho que essa era a mensagem, né, Fabinho? É isso aí, Gui. Eu acho que a nossa era justamente muito mais do que mostrar casos mirabolantes, mas eu acho que os detalhes de um caso, às vezes, que a gente tem uma percepção que é simples, muitas das vezes vai fazer diferença, né? Faz uma diferença enorme para a gente, para justamente a gente evoluir com isso, né? Essas informações passadas de forma bastante detalhada. Isso serve não só para os casos simples, para os casos mais complexos. Entender que hoje a gente faria diferente. Eu acho que essa é uma responsabilidade nossa enquanto clínico e professor, e a gente, de certa forma, a gente tem um poder de formar opinião, né? Eu acho muito legal a gente poder falar sobre o que a gente fazia, o que a gente faz hoje de diferente, quais foram os tropeços que a gente deu, o que a gente pode fazer hoje para realmente melhorar cada vez mais na nossa prática clínica. Então, eu acho que era isso. Acho que não sei se o Pedrão está aí ainda, ele quer falar alguma coisa. A Smart, como eu falei, Gui, você já mandou caso depois, enfim. Realmente houve uma evolução importantíssima para nós, enquanto empresa, lógico, eu sou um colaborador ali, mas como cliente, houve uma evolução muito grande em relação à otimização dos planejamentos que estão sendo feitos hoje, pelo protocolo que foi todo redefinido, uma vez que a literatura avançou nessas informações, e na qualidade do plástico também. Eu acho que foram 3 grandes transformações que hoje me fazem trabalhar cada vez mais confortável, né, com os alinhadores. Então, essa era a mensagem. Quem tiver alguma outra dúvida, por favor. Eu acho que já foi perguntado alguma coisa no chat aqui. E já foi olhadinha, Fabinho. Então, obrigado. O software. O software, acho que então foi respondido. A gente foi respondido já. O Ortho Analyzer da Trishape. Então, queria agradecê-los mais uma vez pela presença, pelo carinho e confiança, né, de assistir a gente aqui. Guizão, muito legal. Muito legal, cara. Eu acho que a mensagem foi passada, né? Eu te confesso que eu não imaginaria, né, contigo de alinhadores. Olha só que coisa boa. Olha que bom demais, cara. Bom demais. Realmente, né? Quando a gente começou lá atrás, eu comecei com um alinhador, vai fazer quase 10 anos. E aí a gente sempre com muita desconfiança, né? Sim. Eu acho que é natural, né, Fabinho? É natural. Essa força do marketing com o alinhador, que sempre envolveu o alinhador, ela deixa os menos incrédulos, né, um pouco mais afastados, né, cara? Eu acho que é normal isso no começo. Mas, ao mesmo tempo, essa força ela coloca o paciente para ouvir a gente. Com certeza. Ela ajuda a gente no consultório. Então, eu vejo hoje, com bons olhos, tudo isso que a gente está vivendo. As evoluções, elas foram sensíveis, tá? São quando eu penso o primeiro caso que eu tratei e a qualidade que eu cheguei do tratamento para os casos que eu tenho hoje, foi uma evolução assim sensível, conforto do paciente em relação à qualidade da placa, uma placa menos rígida. Tudo isso me faz acreditar que esse é um caminho assim que a gente está só no início. Exato. E eu acho que, como o Raul, eu achei essa frase dele fantástica, né? A galera tem uma tendência muito hoje, né, tá muito na moda a polarização, né? E as pessoas que eu gosto e que eu admiro, né, a única coisa que elas não são polarizadas, né?
E o Raul falou uma frase brilhante, que é o seguinte: entre o branco e o preto tem muito mais do que 50 tons de cinza, né? Então, a gente precisa aprender, né? Na verdade, a gente não precisa criar esse ranço de eu não faço porque não é bom. Não, não é assim, né? Você pode fazer o fixo, pode fazer o móvel, pode fazer... Cara, se mexer dente e for bom, show, eu vou fazer, né? Eu tô aqui para aprender. E atender as expectativas do paciente, né? Isso aí, show. Beleza, tá. Pedrão, obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente na nossa sala virtual. Poxa, muito Valeu. Bom. Bom demais, bom demais. Ô, cara, a próxima vez você avisa que você vai vir, cara, pra mim não ficar nervoso no meio hora que você entra, brother. Porra. Tu quebra minhas pernas, brother. Muita responsa, velho. O Carlos, ele gosta de picadinha. Aqui, imagina, só tem fera aí, rapaz. Você, Guilherme, você pode falar de bracket, pode falar de alinhador. Você tem um DNA, mas depois esse DNA aí que você tem, você pode falar do que quiser, né, não, Fábio? É fera. Um cara desse tamanho não pode ter medo de temer nada, né? Coisa boa, obrigado. Parabéns, foi ótimo. Fiquei muito feliz. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado mesmo pelo carinho e confiança. Obrigado. Valeu. Pedrão, obrigado. Obrigado. Valeu, Leozinho. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Até. Valeu. Obrigadão.